como surgiu a questão dos venezuelanos, Sim. como foi de onde veio assim esse impulso para ter contato? Que eu lembro que começaram a chegar aqui em Natal, não sei se foi 2017, não foi? Eu acho 2018. Isso, Começaram a mais ou chegar menos os. nessa época. Foi na época lá tava tendo Conflitos os lá conflitos na lá na Venezuela, né? Venezuela, começou o pessoal a sair da Venezuela para o Brasil Uhum. e pelas fronteiras ali do Isso. norte e acabou chegando o pessoal aqui em Natal. É como o projeto Barnabé agora chega nos venezuelanos. Você lembra que foi algo mundial, né? Hum. Uma oleagem assim de migrações, né? Sim, Lá na Europa, Síria, né, é, tal, eu que há lembro. muito, e aqui os venezuelanos aconteceu algo parecido. Hum. E também, mesma coisa, eu não planejei, vou trabalhar, não. Eu estava vendo o jornal, né? E aí de repente passa a notícia, milhares de venezuelanos estão na fronteira, não sei o quê. A primeira coisa que eu pensei, eu falo espanhol, eu posso ajudar na tradução. Talvez Sim, as crianças, mãe, vão precisar de alguém que interprete para ele e tal. Então, o primeiro pensamento, eu poderia ajudar nessa área. Aí eu fiquei, mas estou aqui em Natal, e quanto a distância lá? E comecei a ver qual é a distância, comecei a pensar, mas estava trabalhando nas escolas e tudo, né? E como que vai fazer com o tempo para ir até lá, não sei o que, e é difícil, né? uhum, Eu ia orando, né? Bom, Deus, se eu puedo ajudar de alguma forma, e ficava atento, né? sim. Aí, de repente, eu vi a notícia que o governo tinha feito um projeto de interiorização, que era pegar algumas famílias, levar para diferentes estados. Então eu vi, opa, tem Rio Grande do Norte. Onde que é? Aí comecei atento, comecei a pesquisar. Aí decía, em Caicó, Sim, tem eu lembro. esse ou esse aldeias, que é da Caritas, né, da Igreja Católica, tinha essa instituição que são várias casas, por isso chamam de aldeias, onde tinha crianças, mas algumas casas estavam vazias, disponibilizaram esses espaços e várias famílias foram trazidas para Caicó. Então, Hum, Caicó dá para ir, não é hum. tão, né, É, não é tá aqui até no a estado, fronteira. dá Isso. pra ir. Aí pronto, aí fomos lá, falei com alguns irmãos, algumas pessoas, conseguimos um carro, conseguimos doações, levamos alimento, levamos pipoca, levamos bala para as crianças, tudo. Chegamos até lá. Aí eu não conhecia, certo? Eu telefonei, disse, sou Vitor, sou argentino, sou de Natal, queria fazer uma visita ao Venezuela, em Caicó, nesse SOS Aldeia. Aí todos, aí tomaram os dados, agendaram, né? Aí chegamos lá, fomos lá, nos apresentaram para os venezuelanos, aí compartilhei a palavra, oramos com eles choraram muito, e ele fala assim, mas você fala espanhol muito bem, porque ele pensava que era brasileiro, porque estava junto com os brasileiros. Aí assim, você fala, porque eu sou argentino. Aí todos chegaram, porque é uma identificação cultural, né? A Sim, história e sim. tudo. Quando falava Argentina, aí pronto, aí se aproximavam, todo mundo queria falar e tudo, perguntando, fica distante a Argentina daqui, como é que é para chegar lá, não sei o que, aquela coisa, né? Começamos, aí fizemos contato com eles. Aí começamos a ver da vida deles, as famílias, qual era a situação, o que eles estavam precisando. Fomos várias vezes até Caicó, daqui até Caicó. Só que fica pesado, né? É. Caicó não é Combustível, tão perto aqui de tempo Natal, e né? coisa e tal. E nós vimos que esse grupo de pessoas eram pessoas que o requisito tinham que ser casados, tinham que ser família, tinham que ter formação. Então o governo e o Caritas já estavam articulando e ajudando, né? Então não ia ser muito efetivo se a gente viajasse todo o tempo até lá e chegasse até lá, se eles já estavam sendo ajudados, né? Uhum. Então nos enteramos nesse que havia grupos em Natal. Então dizia, Vitor, tem venezuelano no sinal tal, ia lá e não tinha. Está em tal lugar, ia lá e não tinha, nunca encontrava com eles. Um dia, andando, aí resulta que tinha um grupo perto da rodoviária. Hum. E aí comecei a falar com eles, né? Só que eles não me respondiam. Ele olhava, mas não respondia. Então eu pensei, deve estar falando muito baixo. Aí comecei a falar mais alto, e gritando assim: Oi, tudo bem? Como vai? Eu sou Vitor, sou argentino, queria Mas falar falando com em você. Em espanhol. espanhol, tudo em espanhol. E aí um me chama assim: Venha, vem aqui. Um homem já de idade. Se eu sou o cacique, nós somos guaraus. Eu nunca ouvi a palavra guarau e não sabia que ele estava aqui. Eu sabia que venezolano estava aqui, mas não indígenas venezolanos. Nunca ouvi o nome, não sabia nada, absolutamente nada. Aí comecei a falar com ele em espanhol, mas ele falava misturado. Disse, meu filho fala espanhol melhor. Aí chamou o filho, eu falei com o filho falou com o resto das pessoas, me apresentou para as pessoas. Se eu sou Vitor, eu gostaria de compartilhar a palavra com você, gostaria de saber qual é a sua necessidade, de que forma podemos ajudar.
Podemos conversar? Podemos. Aí sentados na roda, no chão mesmo, começamos a falar e aí nos conhecimos. Fuimos ganhando confiança. Aí levávamos alimento, levávamos roupa, aí tudo. Aí quando o governo, foi criada uma comissão do governo e eles foram levados para um abrigo, eles me mandam mensagem, eles me mandam, Vitor, vem o governo e disse que nos vai levar para um lugar, assim, me manda a direção, endereço. Digo, pronto, tá certo, eu vou visitar vocês. Aí era Antônio Basílio. E aí foi como começou o trabalho, né? A Sim. partir dessa interação com eles, a partir da conversa, da confiança, e eu comecei a pesquisar. Quem eram os Guarao, que são uma tribo indígena que mora no nordeste da Venezuela, em um lugar chamado Alto Camacuro, né? No Nordeste da Venezuela. Nordeste da Venezuela, isso. Então eles são originários de lá. Aí com as migrações chegaram até Rio Grande do Norte, a Bahia, Ceará, e esse grupo chegou aqui. Então eu comecei a pesquisar tudo, e falando com eles, perguntando, interagindo, e assim foi como começamos o trabalho entre eles. Sim. Aí, no caso, eles... lá é um dialeto, assim, é uma Isso. língua. Eles são índios, né? São Indígenas, indígenas. É uma tribo lá. Isso. Então, aí, eles não falam o espanhol. Não falam espanhol. Então, por isso a dificuldade. Eu começo, a primeira barreira foi entender e que eles me entendessem. Né? Então, alguns deles sim falam espanhol um pouco, entendem um pouco, e outros não. Né? Então, como fazíamos para conversar? Então, eu falava em espanhol. Então, era em espanhol e aprendendo... alguém traduzia lá. Isso, o filho do cacique, você falou, né? Traduzia. E aí eu fui aprendendo palavras, frases específicas, né? Então eu falava, pronto, por exemplo, Deus é conosco. Aí, Deus o caicico. Então aí que me ajudou ter estudado, né, a dificuldade que eu tive para aprender. Deus o caicico, eu identifiquei, eles pronunciam como está escrito. Então, se eu aprendo o alfabeto deles, que tem 16 letras, vai ser mais fácil eu falar as palavras para eles. Só tem 16 letras? 16 letras, isso. Então, não tem a letra C, por exemplo. Né? Então, eu vi as letras e eu perguntava cada vez que ia, eu dizia, me ensina uma palavra. Aí ele me ensinava e eu anotava. Ai, me ensina outra palavra. E anotava. Então, assim, ia pegando as palavras, eu ia falando. Então, palavras-chave, né? Inare, é silêncio. E eu escutava muito que ele falava, mate. Vai matar alguém, né? aí eu fiquei preocupado, mate. Aí eu ficava olhando para um lado, para outro, e significa mate, significa espere. Espere. Vê a palavra tão fácil, né? A pronúncia. Sim, espere, mate, espere, calma, né? Sim. Então assim, aí fui aprendendo algumas palavras. Aí falava em português, aí comecei a ensinar para ele algumas palavras em português. Então a gente fazia um intercâmbio, digo, eu ensino você e você me ensina. E aí começamos, né, nessa troca, e aí eu sempre lendo a palavra, né, lia um versículo, palavra de Deus, e leia. E aí eu, bueno, Deus é Deus, né? Então, Deus conosco, Deus o caicico. Então essa frase foi a chave que nos possibilitou comunicarmos. Porque decía, quando você via no caminho, Deus o caicico, Deus está conosco. Quando você estava em algum lugar e não tinha comida, e depois conseguia comida, Deus o caicico. Quando não tinha roupa, aí conseguiu roupa, Deus o caicico, Deus com nós, né? E aí animando ele, e ele ia entendendo. E aí isso foi dando abertura. Eles foram contando as histórias deles, foram contando de onde vieram, como foi o trajeto, né? E assim fomos criando confiança até hoje.